Sermão de Jesus aos essênios no Monte Nebo. Do livro Maria de Nazaré, Espírito Miramês, psicografia de João Nunes Maia, páginas 420 a 428. Que o Senhor nos abençoe e instrua. Desta hora em diante, minha boca passa a servir ao Verbo de Deus, na plenitude da sua vontade santa e sábia e que corresponde às necessidades gerais. Eis que estáis reunidos por compromissos, aliança poderosa, que sempre une os iguais de sentimentos, para que seja beneficiada a humanidade toda. O dever de cada um é não esquecer o que deve ouvir e falar e viver os preceitos que irão escutar, nesta casa que nos é dada pela natureza. Uma das condições mais sérias de que não deveis vos esquecer em momento algum, junto ao povo, é a humildade. Ela apaga muitos impulsos inferiores na criatura e abre o caminho da amizade, mesmo junto àqueles que se declaram nossos inimigos. Não deveis interpretar humildade como sendo apoio às extravagâncias das inferioridades humanas, e sim, aquela que abranda a violência, mas que não deixa de falar quando é preciso. A verdadeira humildade cativa todos os irmãos a caminho, predispondo-os a compreenderem muitas outras coisas de utilidade para a vida e os coloca como bons semeadores da verdade. Sede humildes, mas perseverantes no bem. Não recueis no serviço da fraternidade legítima. Quanto aos obstáculos, eles surgem para testar o discípulo que pediu o aprendizado. Procurai, por todos os meios possíveis, entender os que choram, levando aos seus corações a esperança e aos seus sentimentos em flor, a certeza de que Deus existe e de ninguém se esquece, neste mundo de duras provações. Os que choram estão às portas do arrependimento. Ajudai-os a se fortificarem nos caminhos da luz. Ao encontrardes os mansos, não vos esqueçais de dotá-los de mais energia, sem que esta passe para a feição da violência. A mansidão com Deus é bênção para muitas alegrias. Certamente encontrareis os famintos de justiça por onde andardes e os sedentos da verdade por onde quer que seja. Não passeis ao largo, ao encontrardes esses companheiros sofredores, porque vós bem sabeis como fazer diante deles e o que fazer para consolá-los. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a verdade entre os homens da terra. O que falo é alimento para a vida eterna, porque só falo o que ouvi da parte de meu Pai que está nos céus. Asseguro-vos que aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá um sol a guiá-lo, maior e mais perfeito do que este que marca o dia e que nos aquece. Quem guarda as minhas palavras, guarda no coração um tesouro eterno e sente alegria para viver, passando a entender o amor como a necessidade maior. Serão considerados bem-aventurados os misericordiosos e alcançarão a misericórdia. Serão bem-aventurados os limpos de coração, impulsos inferiores na criatura e abre o caminho da amizade, mesmo junto àqueles que se declaram nossos inimigos. Não deveis interpretar humildade como sendo apoio às extravagâncias das inferioridades humanas, e sim, aquela que abranda a violência, mas que não deixa de falar quando é preciso. A verdadeira humildade cativa todos os irmãos a caminho, predispondo-os a compreenderem muitas outras coisas de utilidade para a vida e os coloca como bons semeadores da verdade. Sede humildes, mas perseverantes no bem. Não recueis no serviço da fraternidade legítima. Quanto aos obstáculos, eles surgem para testar o discípulo que pediu o aprendizado. Procurai, por todos os meios possíveis, entender os que choram, levando aos seus corações a esperança e aos seus sentimentos em flor, a certeza de que Deus existe e de ninguém se esquece, neste mundo de duras provações. Os que choram estão às portas do arrependimento. Ajudai-os a se fortificarem nos caminhos da luz. Ao encontrardes os mansos, não vos esqueçais de dotá-los de mais energia, sem que esta passe para a feição da violência. A mansidão com Deus é bênção para muitas alegrias. Certamente encontrareis os famintos de justiça por onde andardes e os sedentos da verdade por onde quer que seja. Não passeis ao largo, ao encontrardes esses companheiros sofredores, porque vós bem sabeis como fazer diante deles e o que fazer para consolá-los. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou a verdade entre os homens da terra. O que falo é alimento para a vida eterna, porque só falo o que ouvi da parte de meu Pai que está nos céus.
Asseguro-vos que aquele que me seguir não andará em trevas, mas terá um sol a guiá-lo, maior e mais perfeito do que este que marca o dia e que nos aquece. Quem guarda as minhas palavras, guarda no coração um tesouro eterno e sente alegria para viver, passando a entender o amor como a necessidade maior. Serão considerados bem-aventurados os misericordiosos e alcançarão a misericórdia. Serão bem-aventurados os limpos de coração, porque terão limpas as consciências, de modo a sentir os céus dentro de si. Sede todos pacificadores aonde fordes chamados a servir. Vede o exemplo do arroio, estendendo-se em várias glebas, no silêncio da noite ou no turbilhão do dia, nas campinas tranquilas ou nas agitadas comunidades, sempre ajudando a todas as criaturas, na mais profunda pacificação. E todos amam as águas. Procurai ajudar os perseguidos por causa da justiça e ajudai-os a entender melhor a justiça universal, a respeitar os direitos de cada um que foi chamado à vinha do Senhor. Bem-aventurados sereis todos vós, quando perseguidos por meu nome, quando injuriados na disseminação da verdade e injustiçados quando salientarem o amor, aquele que ilumina como as estrelas. Não vos esqueçais de que os profetas que vieram antes de vós foram todos perseguidos, injuriados, por vezes, mortos, por causa da verdade que estavam anunciando aos homens e ao mundo. Regozijai-vos ao sofrerdes pela verdade, que serão recompensados pela paz no coração e na consciência. Não procureis na terra recompensa, pois esta é falsa e cheia de exigências. Vós sois a luz do mundo e a cada passo que derdes comigo, acender-vos-á a luz da vida e entendereis a vida em Deus. Hoje estamos reunidos com grandes alegrias a palpitar nos corações, amanhã o inverno pode chegar para testemunhar os nossos corações. Ainda assim, o nosso ânimo não deve ser abatido. Alimentai a fé, que ela ajudar-vos-á a seguir caminhos sem temor, porque a fé nos traz esperança. Se permanecerdes em mim, estarei com todos e nunca sereis esquecidos. Quantos séculos estivestes no mundo à minha espera? E aqui estou convosco, não percais a oportunidade. Eu vim da parte de Deus trazer aos sofredores o alívio, para que entendam como meu Pai os ama e confia neles. E Ele os enviou a mim, para reunir no meu redil todas as ovelhas perdidas e eu as abençoo com o que posso fazer, para a salvação de todas elas. Sou, na terra, a fonte de água pura, para que todos vós bebais a água da vida. Sou o pão para que possais saciar a fome. Sou a justiça para que possais ser esperançosos nas promessas a que se referem os profetas e as Escrituras. Vós sois o sal da terra, para que haja equilíbrio entre os homens. Parece-vos que o Filho do Homem veio revogar as leis e fazer desaparecer os profetas, destruir os templos e ocupar os lugares dos sábios, fazendo guerra com os políticos. Não, isso não. Eu vim dar cumprimento a todas as leis, para que os homens possam compreendê-las na sua feição divina, bem como relembrar os profetas que foram enviados antes de mim, limpando as veredas e estimulando a esperança na vida eterna, procurando plantar a crença em um Deus verdadeiro e justo. Não devo ser a destruição dos templos, que são casas de Deus, como os sacerdotes são seus ministros. Entretanto, se os templos são casas de Deus, devem ser respeitados como tais, o que não ocorre. Os sacerdotes são necessários para guiarem as ovelhas do Senhor, mas haverá um modo pelo qual se proceda ante os sofredores e as almas transviadas. Não é destruir, é mudar de procedimento perante a coletividade sofredora, dando-lhe esperanças para uma vida melhor e mais justa. Não quero os lugares dos sábios. Eles devem permanecer nos lugares que ocupam, porém, devem apresentar uma conduta condizente com aquilo que ensinam aos outros, para que não venham a cair nos erros que enxergam nos outros. A política no mundo é indispensável, no entanto, ela deve tomar outras diretrizes. Os caminhos que usa são cheios de serpentes e lobos vestidos de ovelhas, exigindo do povo que não merece, oprimindo os fracos e fazendo sofrer os desesperados. Essa política deve tomar outros rumos, para que o mundo tenha paz e as criaturas tenham mais confiança, norteando seus passos para a luz da verdade. Certamente que não vim para a guerra, mas devo lutar contra a ignorância, mesmo a dos sofredores. A vossa luta há de ser diferente, usando as armas do bem na direção do amor.
A violência deixa marcas por onde passa, com terríveis conquistas transitórias. Estes são ideais humanos, cheios de intrigas e ódio, estribados na inveja e no ciúme, por lhes faltarem olhos para ver e ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Devo ensinar aos homens coisas excelentes e uma delas, a maior de todas, é o amor. O legislador hebreu deixou, nas tábuas da lei, mandamentos sublimes, como amar a Deus. É isso que quero que aconteça, porque quem ama a Deus não pode se esquecer de amar ao próximo e é desse próximo que falo, para que haja respeito, pelo menos, a seu favor. O que vemos na atualidade é diferente. É tamanho o desejo de bens materiais, que o saque em estado de guerra tornou-se lei e acontece mesmo na paz. E vemos um povo civilizado torcer a lei divina, querendo desculpar-se como sendo natural, na vida do vencedor. Ai deles, que deverão pagar ceitil por ceitil, todas essas artimanhas de guerra, porque o Pai que está nos céus a tudo vê e sabe onde estão sendo geradas essas contradições da harmonia. Quero que avanceis em todas as direções como milicianos de Deus, mas tendo como clima a ordem e como necessidade, o progresso. Por que esquecer o próximo, se ele nos ajuda a viver e precisamos dele para que possamos ser felizes? Se todos viemos de Deus e somos seus filhos, nós somos o próximo e o próximo é nós próprios, mesmo que estejamos em posições diferentes. Observai a prática da justiça em todos os vossos atos, de instante a instante, porque sem ela não haverá paz, nem alegria nos corações, mas nunca deveis fazer justiça com as próprias mãos, como acontece na interpretação do olho por olho e dente por dente. A justiça pertence a Deus. A justiça de que vos falo é aquela que não esquece o amor e a caridade, que não julga conforme o interesse humano, mas que examina com a intuição divina. O justo a ninguém prejudica e tudo faz dentro ordem e da sinceridade. Quando derdes esmolas àqueles que baterem às vossas portas, não o façais esperando recompensa e não é conveniente que alardeeis o que fizerdes de bem aos outros. Procurai servir sem o estímulo da vaidade e ajudar sem a pretensão de serdes glorificados pelos homens. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Devemos sair das exigências humanas temporais para a esperança das coisas divinas, mas tudo o que fizerdes, deveis fazer por amor. Irmãos diletos, sei do entusiasmo que se acende em vossos corações, para levar a palavra de Deus aos quatro cantos do mundo e espero que isso aconteça e que o Pai vos abençoe. Entretanto, devo-vos falar que todo entusiasmo costuma esfriar nos momentos de dificuldade mas, para essas horas, nesses árduos momentos, o grande recurso usado pelos filhos de Deus deve ser a força da oração. Os filhos não devem esquecer-se do Pai que os criou e sabe como os proteger. Se alguns de vós que me ouvis já sabem orar, que continuem e aquele que ainda não despertou para tal, não se esqueça de aprender, porque uma conversa íntima com o Pai nos dá ânimo e nos ajuda a compreender o motivo de tamanhas contradições no mundo, mesmo com aqueles que somente se dedicam ao bem da humanidade. A prece é a nossa espada de luta e a fé, nossa defesa natural contra todos os inimigos do bem comum. Não deveis desconsiderar a importância do jejum, os nossos instintos precisam ser disciplinados, para que o alimento não se torne um vício que nos leve à preguiça. Deveis comer apenas para viver. Quem estiver disposto às conquistas, que as faça, porém, que fique sabendo que o conquistador premiado por Deus é aquele que vence a si mesmo. Os tesouros incomparáveis que podeis ajuntar são aqueles que o tempo não pode destruir, são todas as virtudes que estão acompanhadas pelo amor. Todos os que desejarem ser meus discípulos devem negar seus instintos inferiores, corrigir os impulsos inadequados aos seus mandatos, porque todos estão em um ministério de Deus. Quem abandonar a cruz no caminho responderá pelas consequências, na extensão grandiosa da vida. Quando alguém vos ferir, não deveis fazer o mesmo. Quando vos injuriarem, não revideis o gesto impensado. Quando apedrejados, não apedrejeis. Quando julgados, não façais o mesmo, para não vos tornar desiguais aos ofensores. A vida do homem de Deus deve ser um puro exemplo de amor a todas as criaturas. Deveis passar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Não estais aqui para copiardes as atitudes dos homens mas, sim,
para aprenderdes com Deus os caminhos certos, através de seu Filho. Se quereis saber o que é a verdade, eu sou a verdade. Se quereis saber o que é a vida, eu sou a vida. Se quereis saber qual é o caminho, eu sou o caminho de todos os que aqui se encontram. Quem me seguir não errará as diretrizes para Deus. Comungai comigo nesta luz que o meu e vosso Pai nos oferta, que seremos todos glorificados nele e ele em nós. Estamos reunidos na terra por afeição, momento esse que deveis aproveitar, por ser de difícil repetição, é a voz do comando que vos fala, para que possais tomar atitudes certas, mesmo no meio de muita coisa que se faz equivocadamente. O vosso dever mais urgente é edificar a vossa casa na rocha, para que se cumpra o vosso dever ante os vossos compromissos para com Deus e a consciência. Arregimentai a força que existe dentro de vós, que por vezes desconheceis, que é filha da fé. A fé levanta caídos, dá vista aos cegos e faz acender a luz no coração de quem não tem esperanças, é o suprimento da própria vida. Quem não a conhece, já se encontra morto, mesmo vivendo. A fé humana pode nascer de muitas atitudes humanas, mas a de que falamos é a fé divina, que deve acordar todos os sentimentos espirituais e fazer florir o amor, em todas as suas nuances. Eu confio em meu Pai que me enviou e todos vós deveis confiar nele e em mim, porque nunca vos abandonarei e estarei convosco até a consumação dos séculos. Não duvideis das minhas palavras, porque elas são espírito e vida e já as conheceis bem, pelo que falo e faço e que já podeis comprovar. Todos querem alcançar o reino dos céus, como prêmio de todos os esforços reunidos e aprovados na terra. No entanto, eu vos digo, que esse reino surgirá dentro dos vossos corações. Somente encontramos por fora aquilo que construímos por dentro. A luz, para vos guiar, deve partir de dentro dos vossos corações, e se quereis servir a Deus com eficiência, não deveis vos esquecer do perdão a todas as ofensas. E se não quiserdes perdoar, também não vos sintais ofendidos. Aquele que guarda a mágoa das ofensas carrega no peito o lixo da incompreensão e o sumo fétido da distorção das leis. Que nenhum dos que me ouvem se deixe ser dominado pela preguiça, porque meu Pai trabalha constantemente e eu não deixo de operar em todos os momentos. Não viestes para cruzar os braços, quando existem tamanhos deveres que os chamam a servir. O trabalho é o primeiro movimento da luz, que abre os nossos olhos para a grandeza de Deus. Tudo que se manifesta na natureza divina e humana se alicerça no labor, primeiro degrau da escada da terra para o céu. Vejamos as árvores, elas trabalham constantemente, visível e invisivelmente, alimentando-nos por meios que desconhecemos. E o que dá para ver é maravilhoso, pois nos alimentamos pelos seus esforços, por bondade de Deus nosso Pai. Com tudo que já falei, deveis guardar no coração o respeito pelas autoridades constituídas. Elas não se encontram nesses postos por acaso. Ao invés de ajuizardes mal delas no que deve ser feito, ajudai-as, para que compreendam melhor os seus deveres na arte de administrar. Mas não deveis aplaudir os deslizes públicos. Ensinai o certo sem apontar o errado, porque quem erra deve constatar por si próprio o que está fazendo. Podeis falar a verdade a qualquer um, sem ofender nem agredir, pois quem agride, bebe na mesma vasilha o líquido deteriorado. O ministro de Deus deve ensinar mais pelo exemplo, a palavra é um complemento do que se comunica, garantindo, assim, a força do bem, na luz da eternidade.